João 6, 48. Nós vamos ler alguns versículos e já vamos para a meditação da palavra. Culto uma bênção, né? Hoje louvor muito bom, muito abençoado. Vamos continuar então nessa bênção em nome de Jesus. Evangelho de João 48, digo 6, versículo 48, diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Bom, nós vamos falar um pouco hoje, rapidamente, sobre pão. E falar sobre pão, Jesus então ele se coloca como o pão que desceu dos céus. Quando Jesus disse essa palavra, ele estava dizendo o pão que desceu dos céus para um povo conhecedor da palavra e conhecia essa situação de pão que desceu dos céus, registrado na Bíblia, lá no Velho Testamento. O povo de Deus, estando rumo a Canaã, eles viveram, como os irmãos sabem, 40 anos no deserto. Não era esperado essa vida toda. 40 anos é uma vida. E eles não tinham subsídio, não tinham então reserva para chegar até Canaã. E no deserto, como todos sabem, não tinha nenhum recurso. Então o que eles levavam ou levaram acabou. E agora então ele chega em Moisés e Moisés então fala com Deus. Quando o povo fala com o profeta, logicamente, por tabela, vai falar com Deus. Porque o profeta não tem como resolver o problema do povo. Então, Moisés, no lugar de profeta, na condição de profeta, na qualidade de profeta, ele agora fala com Deus: Senhor, agora, nós pensávamos que chegávamos logo e não chegamos. E nós agora estamos no meio do deserto. E a sua promessa como fica? E então, Deus, como é infinitamente bom, misericordioso, ele diz: amanhã todos terão pão para comer. Mas de onde virá? Deus falou assim: eu mandarei e suprirei a necessidade de cada um. Nesta oportunidade eu quero dizer para os irmãos que o Senhor está dizendo pela palavra, logo no começo dessa passagem bíblica e dessa mensagem: o Senhor suprirá a sua necessidade. Deus queria dizer para Moisés: o povo é meu e do povo meu eu cuido. Então Deus quer dizer também para a igreja nessa noite: vocês são meus, a igreja é do Senhor Jesus, e Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Então não se preocupe, 2019, Deus está dizendo que vai suprir as necessidades. Não fique demasiadamente perturbado, conturbado, que Deus suprirá
as nossas necessidades. Então lá no deserto, no outro dia, havia maná, o pão que vinha dos céus. Foi um milagre, um grande milagre. E aí então veio o pão para eles comer. Nós não vamos detalhar, nós estamos querendo dizer assim: veio o pão e vinha o pão todos os dias para eles então saciar a fome. Agora ele vindo para o Novo Testamento, antes, porém, uns versículos do anterior, dos versículos que nós lemos, a palavra de Deus nos fala sobre um milagre, um acontecimento extraordinário. Do capítulo 6, versículo 13 em diante, diz a palavra que Jesus então, em determinado lugar, que era também deserto, com 5.000 homens ouvindo a palavra dele, o poder de Jesus era tão grande que contagiava uma multidão para ouvir a palavra dele. Só que nesse dado momento, ele achou-se na responsabilidade de não deixar o povo voltar a se alimentar, que o povo já havia caminhado muito, tinha que voltar caminhando muito também, e já tinha horas e horas ouvindo a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. E aí então, Jesus pergunta para os seus discípulos, como sempre ele pergunta para os discípulos, ou faz pergunta para seus discípulos. Então nesse momento eu pergunto também: Jesus já perguntou alguma coisa para ti? Se ele pergunta, é porque ele quer que nós respondemos, possamos responder. Então ele pergunta para os discípulos assim: como é que nós vamos alimentar esse povo agora? Aí então, imediatamente, Filipe, um dos escolhidos, seus apóstolos, discípulos, diz assim: Senhor, é impossível, despede o povo, deixa o povo embora, para de falar, para de pregar, e libera o povo para ir, cada um para a sua casa, porque 200 denários não seria suficiente para dar pão para todos. E se nós tivermos 200 denários, onde compraremos? Então Filipe diz assim: a situação é impossível de ser resolvida. Aí André, ele diz assim: mas eu tenho um jovenzinho que está no nosso meio, que ele tem de reserva 5 pães e 2 peixes. Então, na matemática de Filipe, era impossível realizar aquela operação, mas na matemática de André, a situação era possível de ser resolvida, porque havia um dentre aquela multidão que tinha uma reserva. Eu pergunto para mim: eu tenho reserva? Quando eu perguntei para mim, agora eu pergunto para você: você tem alguma reserva? Em todas as áreas, é bom ter reserva? Você está pensando em ter alguma reserva? Pois é. André diz assim: tem um que tem 5 pães, certamente para o seu lanche pessoal. Precavido, todo sai, sem preocupar que a hora do lanche chegaria. Esse jovem, então diz assim: na hora do lanche eu tenho o meu lanche. E aí Jesus fala assim:
chama o jovem aqui e traz o lanche dele. E trouxe o lanche dele, era 5 pães. Jesus diz assim: eu sou o pão que desceu dos céus. Agora o pão aqui era um pão que o jovem tinha, e Jesus então abençoa, parte o pão. O milagre não estava só nos 5 pães do jovem que tinha. O milagre não estava somente nos peixinhos também. O milagre estava no partir do pão. O milagre da igreja está no partir do pão. Que é impossível partir o pão, como diz Atos dos Apóstolos, que a igreja, 45, 46, me foge a memória, que a igreja permanecia unanimemente perseverando na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos tinham doutrina. A igreja do Senhor Jesus tem doutrina. Eu recebi doutrina. A Bíblia Sagrada é cheia de doutrina, e a doutrina espiritual que nos norteia, que nos indica, que nos leva para os céus. E a igreja dos apóstolos permanecia na doutrina, na comunhão. Como é bom vir para a ceia, diante da mesa do Senhor, e eu saber, e nós sabermos que nós vivemos em comunhão. E nessa comunhão podemos dizer que é em união. Nessa comunhão e união podemos saber que é então no perseverar, na unanimidade, dizendo: eu sou o irmão e o irmão é eu. Nós somos de Jesus, nós todos somos o corpo de Jesus, e nós todos estamos vivendo nessa comunhão e perseverando na doutrina dos apóstolos. Então o milagre, como nós estávamos dizendo, estava no partir do pão, na oração. Você partindo o pão pela comunhão com a igreja e na oração, você está no milagre da multiplicação. Você está no milagre da bênção. Você está no milagre de portas abertas. Você está no milagre de barreiras sendo destruídas, e você passando vitorioso e sendo vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é simples. E aqui Jesus então fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. Parece que complica um pouco. E aí ele fala que vocês precisam comer, porque quem comer desse pão que eu dou, que é a minha vida que eu dou e darei pelo mundo, a minha carne, o meu sangue, se não comerem, não tem parte comigo. Aí então, para quem não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que norteia o homem, norteia a mulher para a vida eterna, parece que complica. Como dar a carne dele? Como dar o sangue dele? Em Mateus 26 e 27, Jesus assenta com os discípulos e diz assim: eu desejei muito participar dessa hora, dessa ceia. Jesus esperava aquele momento ansioso para participar da ceia, para participar daquela ceia que era a Páscoa dos judeus. E aí diz a Bíblia que ele orou
partindo o pão e disse: este é meu corpo, que é partido por vós. E Jesus aqui diz assim: quem não comer o pão, que é a minha vida, que é a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Você então, meu irmão, tem parte com Jesus, participa da ceia, da comunhão, permanece na doutrina, permanece na comunhão, nesta união perfeita, para que possamos nós caminharmos até a vida eterna. Quando Jesus diz assim: darei, esse é meu corpo que é partido, então ele está dizendo na sua morte. E quando nós falamos da morte de Jesus, nós pensamos na morte dele. E aí então vem a ideia de sepultura, porque não há ninguém que fale morte e não pensa no sepultamento. Pensa no sepultamento. E aí muitas vezes alguém fica no sepultamento de Jesus. Eu disse em Rio Preto domingo passado, que 25 de dezembro, que comemora o nascimento de Jesus, onde comemos panetone, onde comemos perna de cordeiro, onde comemos leitoa, comemora o nascimento. Passa uns dias, já começamos a preparar a Páscoa, porque em abril vem a Páscoa, Jesus vai morrer, e aí então nós comemos chocolate. Jesus morre e a gente come chocolate. Tem nada a ver, né? Tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver a morte com o coelho. Não sei onde inventaram isso, mas estou dizendo para os irmãos para chamar a atenção. Jesus falou assim: eu dou o meu pão, quem não comer não tem vida, quem tem vida então vive essa liberdade, esse poder de liberdade que Jesus te dá, de você ser livre, salvo das artimanhas satânicas, do poder do diabo, do poder de Satanás, do poder da idolatria. Quando eu falo de idolatria, eu falo: mas o povo não tem mais idolatria? Tem sim. Tem muita coisa que é idolatria. Da penúltima vez que eu preguei em Rio Preto, penúltima vez, eu estava pregando e aí de repente Deus falou assim: cuidado com a idolatria que você tem na gaveta. Eu passei, preguei. Quando foi no outro dia, eu falei: apóstolo, não sabe uma coisa. Tem uma irmã, tinha um cachorrinho lá, que ela gostava muito do cachorrinho. E aí ela cremou, e ela guardou a cinza do cachorrinho lá na gaveta, ninguém pode mexer. Idolatria. Tem vezes que a pessoa guarda tantas coisas fúteis, ou muitas vezes dá valor de um cachorro mais do que uma vida, dá valor de um cachorro mais do que no filho. Existe coisa que nós então começamos a guardar, relíquia, guardar, esconder. Dos olhos do Senhor nada será escondido. E aliás, muitas vezes o pastor tem alguma coisa com o cachorro, não tem nada contra, não. Nem muito a meu favor, né? Mas não contra de jeito nenhum. Nem de gato. Tudo é feito por Deus. A pessoa fala assim: pode orar para cachorro quando está doente? Pode orar para gato quando está doente? Pode orar para vaca? Uma pastora da igreja um dia me ligou e falou assim: apóstolo, o que foi, irmão? Pode orar para cachorro? Eu falei: Jesus. Aí eu falei: e agora? Quando eu penso para uma pergunta, eu falei: e agora? Se eu falar que sim ou não? Aí eu falei assim: por quê? Quando eu falei assim, por quê? Você quer saber a situação, né? Aí o irmão falou: porque essa noite, na noite da semana,
uma irmã da igreja de madrugada me ligou, pediu oração para o cachorro dela, está muito doente. Eu falei, o que você fez? Eu falei, orei. Eu falei, e daí? Ele morreu. Aí eu falei, então, irmão, muita vez Deus dá o livramento. Deu o livramento, a irmã não entendeu, mas quem entendeu sabe o que eu estou falando. Mas na realidade, irmãos, aqui está uma palavra, e Jesus então vai para a sepultura. Jesus havia dito, vou sair da sepultura, e os discípulos não entenderam, não creram como tinha que crer. Aí em Lucas 24 diz que no primeiro dia da semana as mulheres vão primeiramente ao sepulcro, chega lá, o sepulcro está vazio. Jesus não estava mais lá porque ele havia ressuscitado. A prova que Jesus citou é que o sepulcro dele está vazio. E aí então ela fala, meu Deus, cadê Jesus? Aí um varão apresenta para elas as pessoas que era o jardineiro. E esse varão diz assim, por que vocês perguntam, por que vocês buscam o vivo dentre os mortos? Ele já ressuscitou. Quando ele ressuscitou, aí podia a pessoa entender que Jesus assim, esse pão que eu parto agora, vocês vão comer lembrando em mim. As mulheres vêm e falam com Pedro, mas alguns discípulos dizem, você está correndo, vai lá, entra no sepulcro. Na realidade não tinha, Jesus não estava mais lá. Aí nesse inteirinho, 2 discípulos saem de Jerusalém, porque estavam praticamente uma situação meio capengando. Sai de Jerusalém e vai para Emaús, que morava em Emaús. Sai de Jerusalém, porque pensava assim, e agora? Já faz 3 dias que Jesus morreu, foi sepultado. Vamos para a nossa aldeia, vamos para a aldeia Emaús. Quando acha que Jesus não vai ressuscitar, a pessoa sai de Jerusalém e vai para Emaús. Quando eles vão no caminho de Emaús, conversando a respeito de Jesus, Jesus acompanha e diz assim, o que vocês falam? Eles dizem, varão profeta, valoroso em obra, você é peregrino, forasteiro na sua terra, não sabe o que está acontecendo? Você, amigo, não está informado. Você não está informado que Ele, que nós esperávamos que restaurasse, ou restauraria o seu povo Israel, agora ele morreu. Aí Jesus falou assim, nécios tardio de coração para crer e para entender tudo que a Escritura fala. Foi falando a Escritura, caminhando, chegou na entrada, quem ia para Emaús, ele fez com que ele ia para frente. Jesus não para somente em Emaús, Jesus vai para frente. O destino de Jesus não é só até Emaús, ele caminha para frente, ele vai para diante. Aí como o amigo, eles gostaram da conversa, falou, esse amigo nós podemos convidá-lo para ele ficar em casa. Amigo, gostamos da tua conversa, é muito agradável. O sol está declinando. Fica conosco nessa noite. Amanhã prosseguirá. Fica conosco, amigo. Você pode falar assim, fica conosco, Jesus. Fica conosco, Mestre da Glória. Fica conosco, Jesus. Aí fica lá, prepararam uma refeição. E nessa refeição tinha pão. Hoje estamos falando partir do pão. Nessa refeição tinha pão. E quando o amigo pega o pão da graça, partiu,
Eles entenderam que era Jesus, abriram os olhos e o amigo tinha desaparecido. Cuidado, irmão, para Jesus não desaparecer da sua vida. Cuidado, irmão, para você não perder Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Não perca Jesus por nada. Não saia do propósito, não saia do foco. Tenha ideal, tenha meta. Aí, eles falam assim: vamos voltar para Jerusalém. Quando eles entenderam que era Jesus, agora o descanso deles não era Emaús, eles voltam para Jerusalém. Quando eles falam assim: Jesus morreu e não vai restaurar mais Israel, eles vão para Emaús. Quando eles entenderam que Jesus ressuscitou, eles voltam para Jerusalém. Aonde você está? Caminhando para Emaús ou vindo para Jerusalém? A palavra fala conosco. Jesus quer que nós tenhamos nossas decisões, para que possamos prosseguir avante, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Ele, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ficamos então com essa palavra na noite de hoje, e agora eu convido você para se colocar em pé.